Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós daremos início ao conteúdo do segundo bimestre, tá? Módulo 3, capítulo 7. Então vamos lá. Capítulo 7, planeta, terra, localização e orientação. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre os movimentos da Terra, um pouquinho de como surgiram as orientações, de como surgiram, por exemplo, norte, sul, leste, oeste, tá? Tudo isso a gente vai aprender nesse capítulo 7. A princípio, toda a orientação era feita a partir do movimento aparente do Sol. Então, se você prestar atenção de manhã, 7 horas da manhã, parece que o Sol está sobre uma posição, sobre a sua janela. Porém, depois, se você prestar atenção lá por volta de umas 6 horas da tarde, parece que o Sol está numa localização oposta. A este fenômeno é dado o nome de movimento aparente do Sol. Parece que o Sol está se movimentando, mas na verdade o Sol ele fica parado, o Sol não se movimenta. Quem se movimenta é a Terra. Então, a partir do movimento que a Terra faz, nos dá a impressão que o Sol ele está se movimentando. Esse movimento aparente do Sol ele serviu muito para as navegações antes do século XV, século XIV. Então, as pessoas, para poder se locomover de uma região, de uma área para outra, de um país para um outro, até de um continente para o outro, elas se baseavam a partir deste movimento aparente do Sol. Então, lá por volta do meio-dia, a pessoa sabia que a parte para frente era o norte, porque meio-dia era onde que o Sol se encontrava acima de sua cabeça. De manhã, sempre o Sol ele estava à direita. Então, à direita, a pessoa sabia que, por exemplo, se ela estivesse no continente europeu e ela quisesse ir para o continente asiático, era somente ela se direcionar pela manhã, sabendo que o Sol ele está à direita, e indo à direita, ela sabia que ela conseguiria chegar do continente europeu até o continente asiático. E assim por diante também, quando o Sol estivesse lá por volta de umas 6 horas da tarde, do lado oposto, esquerdo, se essa pessoa quisesse retornar de uma área da direita para a esquerda, era somente ela se basear a partir deste movimento aparente do Sol. Então, com base na trajetória aparente do Sol, onde nasce a leste e se põe a oeste, foram estabelecidas direções cardeais. Então, o que são as direções cardeais? É o ponto norte, que seria à frente, não é acima. Norte é à frente. O sul, que seria atrás. O leste, sempre lembra a mão que provavelmente você escreve. São pouquíssimas pessoas que escrevem com a mão esquerda. A maioria escreve com a mão direita. Então sempre lembra isso. A mão direita, a mão que você provavelmente escreve é leste. Já o lado oposto é a única coisa que sobra. É o lado oeste. E depois, com base nos pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, também foram estabelecidos pontos colaterais, que seria nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. E depois nós temos os subcolaterais e assim por diante. A princípio, para nós do sexto ano, que eu preciso que você grave, que é mais importante são os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, e os pontos colaterais, nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. E lembrando, leste, a mão que provavelmente você escreve. O lado oposto, lado esquerdo, oeste, para frente sempre será o norte. E para trás sempre será o sul. Nunca para cima e para baixo, por favor. Prosseguindo aqui. Então aqui nós temos a rosa dos ventos. A esse desenho, a esse símbolo, é dado o nome de rosa dos ventos. A rosa dos ventos é aquela que está na bússola, lembra? A bússola, aquela que sempre aponta para o norte. Então, a rosa dos ventos ela possui principalmente os pontos cardeais e colaterais. Prosseguindo. A orientação pelas estrelas. Então, não é somente pelo Sol que os navegantes, antes do século XV, eles conseguiriam se locomover de uma região, de uma área para outra, de um país para o outro.
Através também da posição das estrelas, as pessoas também conseguiriam se locomover de uma área para outra. No Brasil, é possível a gente ter uma orientação do espaço geográfico através da constelação denominada como Cruzeiro do Sul. Então, através da posição da Cruzeiro do Sul, nós conseguimos, por exemplo, ir de uma área para outra, de uma região para outra, de um estado para o outro e assim por diante. Eis a questão: como que essa pessoa antes do século XV ela conseguiria se locomover se tivesse num dia nublado, num dia chuvoso, ou um dia com muita névoa, onde que o sol muitas vezes ele fica escondido através das nuvens? Como que a pessoa ela poderia se locomover se não tivesse um dia ensolarado? Eis a questão. Seria muito mais difícil, né? Então, muito mais complicado. Então, a vida das pessoas para poder se locomover de uma área para outra, antes da invenção da bússola, era muito difícil. Por conta, se não tivesse um dia bom, as pessoas elas provavelmente iriam ficar travadas na sua viagem. Aqui, ó, eu sempre gosto de marcar uma área para que, por dedução ou por memorização, eu lembre onde que é, por exemplo, tal área, tal ponto cardeal. A exemplo, aqui a gente tem a bússola, certo? Pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Para mim, eu, professor Tiago, eu tenho como base para o norte, olhando o mapa mundi, o continente europeu. Então eu sei, se eu colocar a Rosa dos Ventos no centro do mapa mundi, eu sei que sempre a Europa estará a norte. Eu sei que sempre a África do Sul estará ao sul. Eu sei também, por exemplo, que a Índia, a Indonésia sempre estará a leste. E o Brasil, é óbvio que estará ao lado oposto, ao oeste. Você pode gravar o seu, esse daqui é o meu, é o que eu uso de referência. Então, aquilo que eu uso de referência para poder lembrar dos pontos cardeais. Você sempre usa isso, professor? Lógico que não. Isso foi só para poder, a princípio, lembrar, memorizar na época da escola. Depois, com o tempo, você vai gravando, isso daí se torna automático. Tá bom? Prosseguindo. Rosa dos Ventos aqui, eu vou pensar se eu vou pedir para vocês fazerem um desenho da Rosa dos Ventos. Mas vamos prosseguir aqui. E aquele slide era somente para uma atividade de desenho, para vocês fazerem um desenho sobre a Rosa dos Ventos. A bússola. A bússola ela foi criada há 2000 anos antes de Cristo. Ela foi criada pelos chineses. Um dia, um chinesinho ele olhou uma rocha chamada magnetita. Ele observou que a magnetita ela se unia a outras magnetitas, a outras rochas. Então ele viu que existia uma atração entre essas rochas, no caso a magnetita, que é o ímã, mais conhecido no mundo todo como ímã, mas a rocha ela é conhecida como magnetita. Então, através dessa atração e através de mais alguns instrumentos, o chinês ele acabou criando a bússola. Ele viu que, por exemplo, usando uma agulha e através também deste ímã, dessa magnetita, ele viu que sempre essa agulha ela apontava para frente, sempre apontava mais precisamente para o norte. Então, através dessa posição, desse ponto cardeal, foi estabelecida a bússola, foi inventada a bússola 2000 anos antes de Cristo, que deu um avanço gigantesco para as navegações. Então, depois do século XVI, depois de 1500, através da invenção da bússola, tudo ficou mais claro, tudo ficou mais fácil. As navegações se tornaram muito mais fluidas, mais rápidas, mais acessíveis, por conta que agora poderia estar chovendo, caindo trovão, tsunami, poderia estar acontecendo o que for. Através da bússola, que sempre aponta para o norte, a pessoa poderia se localizar para qualquer ponto da superfície terrestre. Lembrando que se ela saber onde está o norte, ela vai saber consecutivamente que a sua direita do norte é o leste, a sua esquerda do norte é o oeste e o ponto de trás do norte é o sul. Através então da bússola, ela poderia se locomover a qualquer ponto da superfície terrestre. Prosseguindo. Norte magnético e norte geográfico. Há uma diferença entre o norte magnético e o norte geográfico. O norte magnético é a posição de maior
magnetismo. Então, se nós observarmos aqui nessa imagem, o norte magnético ele não bate precisamente com o norte geográfico. Norte geográfico ele vai ser o norte com relação ao meridiano de Greenwich, que passa sobre a cidade de Greenwich, na Inglaterra. Então, o mapa mundi, se nós analisarmos aquela linha vertical, que é denominado como meridiano de Greenwich, ela vai ter um norte preciso, certo? Um norte perfeito. Porém, o norte da bússola não é o mesmo, por conta que o norte da bússola é o norte magnético, que é onde que há uma atração maior dessa ligação de rochas com a magnetita, certo? Então, essa diferença do norte magnético com o norte geográfico, que é uma diferença, vamos dizer, não é tão grande essa diferença, mas há uma diferença, a diferença de um para o outro, a distância em graus de uma para a outra, conforme nós vemos aqui, do ponto vermelhinho até o ponto do norte geográfico, essa distância de um para o outro dessa inclinação é conhecida como declinação magnética, ou seja, a diferença entre o norte magnético e o norte geográfico. Como se fosse, por exemplo, pegar aqui para poder, um exemplo de matemática, vai. A diferença do 5 para o 3, então seria 1, 4, certo? Essa diferença que vai desde o 3 até o 5, o meio dela seria o 4. Mas toda essa diferença que vai do 3 até o 5 seria uma declinação. Então, toda essa diferença aqui que há do norte magnético para o norte geográfico é conhecido como declinação magnética. Vamos prosseguir. Coordenadas geográficas. O que seriam as coordenadas geográficas? Se nós pegarmos e traçarmos várias linhas verticais e várias linhas horizontais sobre o mapa mundi, nós teremos aqui o que é conhecido como coordenada geográfica. Então, há uma linha principal que atravessa o planeta Terra na horizontal, que é conhecida como linha do Equador, e há uma linha vertical que atravessa ao meio o mapa mundi, que é conhecida como meridiano de Greenwich. Através dessas duas linhas horizontais e verticais, nós conseguimos traçar outras linhas verticais e outras linhas horizontais, distanciando uma da outra através de graus. Então, nós temos linhas horizontais a partir do paralelo do Equador, que são conhecidos como meridianos, e entre um meridiano há uma distância em graus de um para outro. Então, distância em graus ao norte, distância em graus ao sul. Já o meridiano de Greenwich, nós também temos distância em graus. Distância em graus a leste, distância em graus a oeste. O cruzamento desses paralelos com esses meridianos é dado o nome de coordenada geográfica. Por exemplo, ponto A. Nós temos aqui o ponto A. Esse ponto A ele vai ser estabelecido através do cruzamento de um paralelo com o meridiano. O ponto B, outro cruzamento. Ponto C, outro. Ponto D, aqui no mapa, outro cruzamento. A estes cruzamentos é dado o nome de coordenada geográfica. Então, como que é estabelecido? Essas linhas, elas existem? A gente consegue tocar nessas linhas? Não, são linhas imaginárias. Essas linhas, elas são captadas por satélites. Então, por exemplo, quando você chama um Uber, como que o Uber chega na sua casa? Ele vai captar essas linhas, vai captar o cruzamento dos meridianos com os paralelos e ele consegue chegar até a sua casa através dessas coordenadas geográficas. Assim, da mesma forma, por exemplo, se você joga Pokémon GO, como que você consegue achar, por exemplo, um Pokémon distante de você? Através do cruzamento das coordenadas geográficas, através dessa captação da informação por satélite dos paralelos com os meridianos. Beleza? Prosseguindo. Através dessa divisão, principalmente do paralelo do Equador com o meridiano de Greenwich, nós conseguimos dividir a Terra em 4 partes. 4 partes. As mais conhecidas são o hemisfério norte e o hemisfério sul. Só que não há somente essa divisão do hemisfério norte com o hemisfério sul. Nós também temos a divisão do hemisfério ocidental com o hemisfério oriental.
Vamos aqui primeiro para a primeira circunferência, primeiro círculo do lado oeste, para ver se você gravou, mão esquerda. Então, através da linha do Equador, nós conseguimos dividir a Terra em duas. Tudo que ficar a norte é conhecido como hemisfério norte. Tudo que ficar aqui para trás é conhecido como hemisfério sul. Também é dado o nome como hemisfério setentrional ou hemisfério boreal. Sempre você vai ouvir, a maioria das vezes, hemisfério norte. Só quando você estiver lá no ensino médio, tal, prova de vestibular, pode ser que eles utilizem o termo hemisfério setentrional. Então, sempre quando você ouvir hemisfério setentrional, se refere ao hemisfério norte. Ou boreal, que quase ninguém usa. Já o hemisfério sul também é conhecido como hemisfério meridional ou hemisfério austral. Beleza? Então, hemisfério sul, meridional e austral, tudo a mesma coisa. Hemisfério norte, setentrional, boreal, tudo a mesma coisa. É a divisão dos hemisférios com base na linha do Equador. Já o meridiano de Greenwich, ele vai dividir a Terra em dois polos, tanto a leste quanto a oeste. Então, tudo que ficar a leste pode ser conhecido como hemisfério leste. Quase nunca você vai ouvir hemisfério leste. Sempre você vai ouvir hemisfério oriental. Sempre lembra isso, oriental, pessoal, Xing Ling, Japão, China, Coreia do Norte, do Sul. Então, tudo que tiver a leste, hemisfério oriental. Tudo que tiver a oeste, hemisfério ocidental. Brasil é o hemisfério ocidental. Ou também hemisfério do poente. E o lado leste, hemisfério nascente. Dificilmente você vai ouvir esses termos. Sempre você vai ouvir hemisfério oriental e hemisfério ocidental. Eu acho que até aqui. Bom, deixa eu só confirmar aqui. Provavelmente até aqui a aula de hoje. Aula 1. Aí depois nós continuamos com a aula 2 na quarta-feira. Deixa eu só confirmar aqui. Deixa eu abrir aqui os meus arquivos. Devia ter marcado aqui a aula 2. Não marquei. Segundo bimestre. Capítulo 7. Só um minutinho para poder confirmar. Senão a gente acaba passando todo o conteúdo numa aula só. Esse não é o objetivo. Então tudo isso daqui provavelmente é da aula 2. Estou abrindo aqui nos meus arquivos no computador para poder ver até onde que vai a aula 1. É isso daí mesmo, pessoal. Então até aqui. Paralelos a gente vai deixar para latitude, na verdade, a gente vai deixar para a próxima aula, para a aula 2. Um abraço, espero que todos tenham compreendido todo o conteúdo. Caso tenha alguma dúvida, pergunta aí no Classroom que eu tiro todas as suas dúvidas no nosso horário de aula. Um abraço, pessoal, até mais.